Estamos fazendo aqui o nosso programa de dentro da casa da Band hoje, não da nossa carreta, porque tem uma movimentação muito grande, um público muito grande que veio justamente para essa cerimônia de abertura. E há poucos instantes nós anunciamos, logo após o discurso da presidente Dilma Rousseff, a nota do Ministério da Agricultura confirmando o José Carlos Vaz como secretário executivo do Ministério da Agricultura, já confirmando o que vinha sendo dito nos últimos dias pelo novo ministro, antecipando então essa indicação. E eu tenho comigo aqui o José Carlos Vaz, nesse momento que participou da cerimônia de abertura, para conversar um pouquinho com a gente sobre tudo que está acontecendo. Primeiro, parabéns aí pela indicação, era uma indicação muito esperada por todo o segmento da pecuária, da agricultura e do agronegócio. E nós temos aí algumas novidades que parecem surgir. Primeiro, pelos pronunciamentos do ministro, em algumas falas, e até por algumas falas suas também, e pela carreira que você já tem dentro do Banco do Brasil, dentro da agricultura, dentro do Ministério da Agricultura, em vários órgãos. Como é que você começa esse trabalho de secretário executivo? Que eu, mais ou menos, comecei a resumir assim, quando saiu a sua indicação. José Carlos Vaz vai botar a mão na massa e o ministro vai fazer o meio-campo político para que as coisas aconteçam. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Bom, primeiro tem que fazer um agradecimento ao ministro Mendes Ribeiro, que nos honrou com essa oportunidade de uma realização de carreira e de propiciar a gente tentar superar um grande desafio, que é modernizar a máquina oficial, dar-lhe eficiência, permitir que a política agrícola seja cada vez mais previsível, seja tempestiva, seja adequada, para, com isso, amparar a atuação de todas as cadeias produtivas rurais brasileiras, que são muito preparadas, têm condições de serem sempre a grande locomotiva do Brasil, mas para isso precisam ter um Ministério da Agricultura, um governo federal que ajude, que esteja presente, que não seja necessariamente o dono do negócio, porque o dono do negócio são os produtores rurais e as demais elos da cadeia, mas que seja um grande parceiro, que trabalhe efetivamente por mais emprego, mais renda, redução de volatilidade, ganho de eficiência, geração de alimentos, equilíbrio no que se refere a abastecimento, colaboração com relação à inflação. Então, basicamente, o que a gente pretende trabalhar com a confiança do ministro Mendes Ribeiro o ministro é o nosso deputado Mendes Ribeiro. Ele tem uma visão bem clara de onde está o agronegócio brasileiro e para onde deve ir. E qual é a visão clara que ele tem? Na verdade, ele não tem um histórico na atividade, mas ele tem um histórico muito grande como gestor público, como homem público. Então, ele percebe claramente que nós temos que trabalhar soluções para dar estabilidade, previsibilidade, melhoria da produção, melhoria da eficiência, salto de inovação na tecnologia de produção, na tecnologia de gestão. Então, ele está elencando os objetivos do que deve ser feito. Ele é o grande condutor da política agrícola brasileira agora, em conjunto com as diversas entidades que representam o setor. Bom, caberá a nossa equipe, eu representando a equipe, o quadro de técnicos fenomenais que o Ministério da Agricultura, o Banco do Brasil, a Embrapa, a Conab tem. Nós vamos propiciar a ele as condições de operacionalização das políticas que ele vai estabelecer. E são políticas, como ele bem disse, de diálogo, de construção e de uso de bom senso. Nós não vamos fazer nada diferente do que os produtores rurais fazem nas suas propriedades. Você diria, José Carlos Vaz, que é o novo secretário executivo do Ministério da Agricultura, que nesse momento nós temos as condições ideais para que aconteçam? O ministro sempre vem dizendo, olha, eu não entendo de agricultura, eu sei o que é e eu vou ser um interlocutor para viabilizar as coisas. Eu sou um político, ele faz questão de dizer isso. E você vai comandar o corpo técnico e tem uma larga experiência nisso. Você acredita que nesse momento, tendo um ministro que sabe transitar, como a gente diz na política, dentro, que tem uma relação direta com a presidente Dilma Rousseff, que tem você visto por todo o setor como uma pessoa capaz de desenvolver essas políticas e fazer com que as coisas realmente aconteçam antecipadamente no agronegócio, nós estamos dentro de uma condição ideal para dar um salto muito grande em todo o sistema de gerenciamento, de gestão da pecuária, da agricultura, do agronegócio brasileiro? E eu acho que sim, é o melhor momento, porque nós estamos com 2 a 3 anos safra aí, produtores em geral tiveram renda, capitalizaram, reduziram o endividamento. 4 a 5 anos que nós estamos tendo um crescimento de produtividade, tanto na questão da área de produção vegetal quanto da produção animal. Nós estamos com uma melhoria da máquina pública em geral dos últimos anos. Me parece que nós estamos, lógico, nós estamos numa situação com arroz, por exemplo, que tem que ser administrado, mas aí nós temos um plano de safra robusto,
que nos está dando apoio a superar essa situação. Teremos crise aqui e ali para resolver, mas no geral o setor está muito bem e está bem cristalizado a questão de que o mundo vai precisar dos alimentos produzidos pelo Brasil. Está também claro que o mundo terá que para isso pagar um preço que permita ao nosso produtor usar tecnologia de alta eficiência, que tem custo. As tecnologias mais avançadas têm custo, nós temos custo de pesquisa. Então, o mundo já percebeu que vai precisar do Brasil, vai ter que pagar uma remuneração adequada para isso. O que nós temos que fazer? Modernizarmos, principalmente a máquina pública, que dentro da propriedade nós estamos bastante eficientes. Nós podemos melhorar um pouco na questão da infraestrutura, a questão da logística, da questão tributária, da complexidade tributária. E a questão da dívida, ministro? Secretário. Secretário, desculpe. Mas eu vou dizer o que o nosso ministro diz. Nós vamos enfrentar a questão do endividamento, mas não naquela situação como se fez muitas vezes no passado. É ficar dando um balão de 2 ou 3 anos, rolando, causando uma bola de neve, né, que daqui 2, 3 anos depois do rolamento o produtor volta com a situação. Por quê? Porque nós temos que identificar, junto com a implantação de um alongamento de dívidas, nós temos que identificar quais foram as causas da ocorrência daquelas dívidas. E a causa foi o seguinte: o produtor não estava capitalizado, não tinha provisões para suportar um imprevisto, uma estiagem, um problema climático, um problema de mercado, um problema macroeconômico. A questão é essa. O que nós temos que criar, então? Criar condições para que os produtores tenham renda e constituam provisões para enfrentar. Problemas climáticos é da natureza da atividade produtiva. Faz parte da atividade. Problemas econômicos e problemas financeiros. Isso é o que nós vamos fazer. Agora, juntos, vamos equacionar a questão da renda e vamos equacionar a questão do endividamento, com soluções cadeia produtiva a cadeia produtiva, porte a porte do produtor, situação individual a situação individual. Porque a diversidade de situações é tão grande que nós da área rural, produtores, governo, técnicos, agentes, corremos o risco de perder o respaldo da sociedade se inadvertidamente fizermos uma solução por demais generalizada que caracterize que determinadas minorias mesmo, tenham tido um tratamento que não era adequado. Tá, ok. É um bom caminho, é uma boa visão de uma solução para o problema. O Tobias Ferraz, que nos acompanha nessa cobertura, também tem uma pergunta para fazer para o senhor secretário. Zé Carlos, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aí nesse novo cargo, né, nomeado oficialmente, e muita gente vai ter o subconsciente traído e te chamar de ministro sim, viu? Não fica surpreso com isso não. Agora, Zé Carlos, eu queria saber com relação ao ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Ele deve entrar numa fase de aprimoramento e a facilidade ao crédito do ABC vai dar uma mexida nisso, uma vez que pouca gente conseguiu ter acesso a essa linha de crédito? Por favor. Já como secretário de Política Agrícola, a gente já estava trabalhando em conjunto com algumas outras áreas do Ministério, muito fortemente com o Banco do Brasil, um programa de divulgação do ABC para os produtores, para as empresas projetistas. E também temos uma pauta com o BNDES e o Ministério da Fazenda para mexermos no modelo operacional e na motivação que os agentes financeiros têm para trabalhar esse programa. Então nós vamos intensificar isso. O ministro Mendes Ribeiro assimilou essa prioridade que a presidenta da República deu para o ABC, então nós vamos trabalhar nesta linha. Eu só queria aproveitar, voltando à sua introdução, dizer o seguinte, que eu, como técnico que trabalho há 25 anos na área, eu fiquei bastante feliz e surpreendido com a motivação, com a vontade que o ministro Mendes Ribeiro tem de conhecer as necessidades do setor e empreender o seu ritmo de trabalho e colaborar com o setor. Então podem ter certeza que quando falarem comigo e me chamarem de ministro, sem dúvida nenhuma, eu estaria como ministro, porque eu estou muito alinhado com o ministro Mendes Ribeiro e ele me autorizou a falar por ele. Então, de certa forma, seria o ministro Mendes Ribeiro. Mas, claramente, vocês vão se surpreender com a qualidade de gestão e a qualidade de posicionamento público que esse ministro tem. Olha que eu estou há 25 anos na área, já passei por várias experiências positivas e negativas. E vocês podem ver pelo discurso da senadora e de outras lideranças que nós tivemos aí, a surpresa positiva que a presidente Dilma acho que deu para o setor. Eu posso falar isso com relação ao ministro Mendes Ribeiro. É isso aí, Zé Carlos Vaz. Tobias, daqui a pouquinho você vê aí com alguém, pega alguém que está por aí,
para falar um pouquinho do que achou, né? Gente aí, líder e tal, dirigente, autoridade, para saber o que achou dessa indicação. Mas as notícias são muito boas. Para a gente terminar, porque o Zé Carlos Reis tem um compromisso, tem um almoço inclusive, preciso liberá-lo. As questões internacionais que hoje estão tão ligadas a questões econômicas e que vêm disfarçadas na forma de cobranças de sanidade animal, temos o caso da Rússia agora. Isso tudo também está sendo visto como com necessidade de facilitar, de agendar, de negociar, de estar dentro da pauta e de o governo agir diretamente e mais diretamente ainda do Ministério da Agricultura? Então, o ministro Mendes Ribeiro colocou essa questão como uma das principais linhas de atuação da sua gestão. Ele já teve reuniões nesta semana com o ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, com a equipe do Ministério das Relações Exteriores. Nós estamos criando um comitê técnico conjunto com esses dois ministérios para discutir as questões do agronegócio. Vamos incluir o MDA também nisso. E depois isso vai amparar uma reunião dos ministros para que a gente tenha cada vez mais harmonia nas ações que nós vamos fazer. O ministro Mendes Ribeiro também já se colocou como um ministro que vai ser bastante duro na defesa dos pontos de vista da agricultura no que se refere a comércio internacional. Lógico que haverá uma harmonização a nível de governo, mas o entendimento que se tem é que se a agricultura tiver que tiver que abrir mão de alguma situação de renda, uma questão de renda, por conta do contexto das negociações como um todo, em todas as atividades produtivas, que aí a política agrícola faça uma compensação que equilibre essa situação. Se o Brasil vai ganhar com a negociação global, e isso vai ser pago pela agricultura, então nós teremos que ter na política agrícola uma compensação. Isso o ministro já definiu claramente com relação a isso. Nós tínhamos várias áreas dentro do Ministério trabalhando questões internacionais e nós vamos trabalhar muito forte a uniformização. Vocês vão ver uma política agrícola da gestão Mendes Ribeiro, que será apresentada pelo ministro e pelos seus secretários, e que vai contemplar todas as situações envolvendo defesa, área internacional, políticas, todos os aspectos que envolvem cooperativismo, socialismo, tudo vai estar integrado, vai estar declarado, vai estar parametrizado. Haverá uma previsibilidade, um conhecimento muito forte do que é a política agrícola oficial do Brasil. Daqui a 3, 4 meses, cada vez mais o pessoal vai perceber como ela é. Mas no que se refere a questões internacionais, nós estamos fortalecendo a nossa Secretaria de Relações Internacionais, que vai ser o nosso porta-voz de interior. Assuntos que envolvam questões internacionais, a porta de entrada do Ministério da Agricultura será a Secretaria de Relações Internacionais. Quer dizer, ou seja, o agronegócio e os produtos brasileiros exportados entram definitivamente nas negociações e passam a fazer parte de todo um contexto político, vamos dizer assim, que a economia global hoje tem e que o Brasil não podia ficar fora. Em algumas negociações a gente sabe que é preciso amor política, porque do outro lado também vem amor política, né, secretário? Exato. E o ministro Mendes Ribeiro se propõe a fazer isso. Muito obrigado por nos atender aqui, interromper um pouquinho a sua caminhada aí, intervalo para o almoço após a cerimônia, e parabéns pela indicação. E estamos aí aguardando, e depois de ouvir essas boas notícias, nós torcemos, porque acho que é isso que o setor sempre pediu, sempre cobrou, sempre exigiu. Parece que agora nós temos um trilho. Não, vamos trabalhar em conjunto, uma equipe do setor privado, equipe do setor público, fazendo o melhor para o Brasil e para o seu agronegócio. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado.